Professora Fabiana, como eu conversei previamente com a senhora por e-mail, a gente está realizando uma série de entrevistas com docentes dos mais diversos centros, departamentos e áreas do conhecimento da universidade, para tentar ouvir de vocês um pouco sobre o que vem sendo feito pela universidade, o que vem sendo feito pela categoria mesmo com a suspensão das aulas presenciais, porque pode haver algum tipo de confusão a respeito de suspensão de aulas presenciais, e a UFSM tem postergado essa suspensão de aulas presenciais, e ao mesmo tempo a ideia de que a universidade está todo mundo em casa de férias, né? No caso, com a senhora, eu queria saber sobre um projeto específico, que é um projeto da extensão da UFSM, certo? E que acaba sendo um projeto que, bom, todo projeto de extensão está ligado a ultrapassar os muros da universidade e lidar com a comunidade da cidade como um todo, até para além da cidade. Mas a gente está falando agora sobre o projeto Zelo, que é um projeto que é coordenado pela senhora, correto? E que eu acho que, para começar, para quem está nos ouvindo, poderia a senhora explicar um pouco, rapidamente, o que é o Zelo, mas também eu queria saber especificamente como é que está funcionando o Zelo com o processo do isolamento social e com o processo do trabalho remoto, porque ele teve que sofrer adaptações, eu imagino, e as demandas dele não pararam de surgir. Hum. Bom, uma boa tarde. Fico bem feliz pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para que a gente possa iniciar, então, vou dar um panorama geral, explicar quais são os principais objetivos do projeto Zelo. Ele é um projeto de extensão e que a gente trabalha principalmente sobre a educação. Nós queremos deixar cada vez mais clara a educação para o não abandono, para que as pessoas consigam entender que tanto em Santa Maria, em outros locais, bem como campos da universidade, não são locais de descarte de animais. Essa é a principal motivação que a gente teve. Ele é um projeto antigo, é um projeto que surgiu em 2014, mas que nós acabamos relançando ele em 2018 através da extensão. Antes ele era um projeto ligado ao gabinete do vice-reitor. A partir do momento que a gente começou a trabalhar com esse novo modelo, com uma nova equipe, que é a que eu estou coordenando, nosso objetivo é exatamente a gente poder levar para a comunidade ações que façam com que as pessoas consigam entender. Então, por exemplo, uma das ações que nós fazemos, que é levar as palestras externas para outros locais, como em escolas, a gente está trabalhando bastante com a parte infantil, jovens, para levar isso aí para a comunidade, foi uma das coisas que a gente não pôde fazer agora com a suspensão das atividades presenciais. Mas como nós precisamos fazer a interface com a comunidade e, ao mesmo tempo, cuidar da nossa demanda interna, qual é a nossa demanda interna? É uma quantidade de animais que nós continuamos dizendo em torno de 80, porque a gente entrega alguns para adoção e, ao mesmo tempo, nascem novos animais, são gatos, são cachorros, continua algum abandono, a gente pode dizer que foi reduzido, ainda bem, e nós sentimos isso de uma forma bem clara, com o fechamento da entrada da universidade, dos acessos secundários, da restrição para o ingresso no campus, tudo isso aí foi uma coisa muito boa para a gente. Mas os nossos animais lá, principalmente os comunitários ou aqueles com perfil que não vão ser adotados tão rapidamente, eles continuam lá. Então, nesse primeiro momento, quando iniciou a suspensão das atividades, nós partimos para uma união de forças com as pessoas. Eu vou apresentar aqui a minha gata saiu lá da universidade, e ela tem uma paixão, simplesmente, quando eu estou fazendo alguma gravação, ela tem que aparecer. É a Mariana. Ela é Mariana em homenagem ao Mariana da Rocha, tem uma história bem linda da adoção dela. Nós, em primeiro lugar, a gente começou a pensar como fazer para conseguir manter essa parte interna. Ela foi uma ação que nós tivemos que unir esforços,
conseguir pessoas que ainda pudessem ter acesso ao campus e que pudessem montar uma escala de rotina conosco. Nós temos muitos voluntários que são servidores, técnico-administrativos, docentes, e muitos estão afastados, as funções deles, eles não vão até o campus, alguns até mesmo são de grupo de risco, e nós começamos a sentir uma série de dificuldades, precisamos alimentar esses animais, dar cuidado para eles. Eles não sabem que tem essa pandemia, então muitos ficaram doentes, muitos nós tivemos que levar para atendimento médico, quando a gente conseguiu, dentro dos horários, ali como está funcionando a restrição HVU, nós continuamos, a nossa parceria é excelente com o hospital, mas quando isso não era possibilitado, nós também tivemos que encaminhar para atendimento fora. Então, nenhum animal ficou sem nenhum tipo de cuidado ou de atenção. Só que nós precisávamos de um meio. Como que nós vamos levar isso para fora? Então, a gente conversou, nós tentamos várias alternativas para continuar na comunidade, para continuar externamente. E nós temos uma grande parceria com a Polifeira, o projeto Polifeira, que é um projeto de extensão, o professor Gustavo, meu colega lá do Politécnico, que coordena, e nós conversando junto com o pró-reitor, nós fazíamos algumas ações do projeto Zelo na Polifeira em dias específicos, mas central ou ali para o planetário. Professora, só um minutinho. A Polifeira de Roraima, como ela está essa última questão agora envolvendo a Polifeira, ela ficou um pouco travada. Se a senhora puder repetir ela. Posso sim. A nossa parceria com a Polifeira ela já existia, mas eram algumas ações esporádicas que nós fazíamos nas edições da Polifeira, que antes da pandemia aconteciam nas terças, ali no turno da manhã na Biblioteca Central, e na quinta no turno da tarde no Planetário. Como a Polifeira foi liberada, ele é um projeto que tem toda uma parceria com a prefeitura, tudo dentro, né, de todos os protocolos de segurança, nós passamos a inserir outras ações dentro da Polifeira, como já aconteceram várias outras da extensão também, como aquela campanha dos alimentos com as máscaras, que trocava por máscara, campanha do agasalho, tivemos na semana passada a campanha dos eletrônicos, e nós estamos participando desde a primeira terça que a gente foi, nós estamos lá. Agora, o pessoal já sabe que o Zelo está na Polifeira. E esse nós encontramos o caminho. A gente faz toda a parte de divulgação, nos ajuda para a questão dos animais, nós recebemos sempre doações, tem uma campanha direta de doações, já fizemos outras parcerias, como a entrega de mudinhas da floricultura escola, também uma forma da gente conseguir, ao mesmo tempo, ser bom para todos, né? Eles também continuam produzindo, tem uma quantidade grande de plantas e não pode estar aberto lá dentro. Então, tudo isso aí nos facilitou. É um dos caminhos que a gente tem. E ele é tão bom porque faz com que a gente converse com as pessoas dos mais diversos públicos que frequentam a Polifeira, que já tem um nome, né, já é bastante conhecido na cidade, e as pessoas vão levando as informações. Ali a gente nós estamos fazendo uma escala com os bolsistas para não ter, né, uma grande quantidade de pessoas no mesmo dia. Então elas trabalham ali, as minhas bolsistas, as meninas vão por escala, a gente consegue fazer a panfletagem, distribuir, explicar como funciona o projeto e, ao mesmo tempo, seguem as nossas campanhas que estão muito reforçadas agora, no sentido de que a gente precisa desse apoio. Por exemplo, nós tínhamos em cada ponto da universidade, normalmente os servidores, até mesmo os alunos, muitos alunos participam como voluntários e eles não estão na universidade. Então, aquele que levava a ração, que cuidava daquele cachorrinho, que cuidava do gato, ele não está lá. E a gente continua precisando da ração, precisando de recurso financeiro para comprar os medicamentos, para fazer as castrações. A gente está com uma parceria, estamos continuando realizando castrações através de uma parceria com uma instituição privada, né, com uma veterinária. Isso, para nós, assim, é uma forma da gente continuar mostrando para a sociedade, continuamos entregando o animalzinho castrado, continuamos tratando, isso é muito importante. Eu posso dizer assim, para a nossa equipe, ela intensificou o trabalho. Hoje eu trabalho, né,
com a minha função de docente, com outras funções que eu tenho também dentro da universidade, eu coordeno uma cooperativa escola que também não parou. Então, a minha presidente, pessoal diretamente ligado ao Conselho de Administração, muitos não estão na cidade, e a gente está sempre em reunião, a gente está sempre trocando informações. Então, muitas coisas dentro da universidade, elas têm que ser vistas dessa maneira, que a pandemia, ela mudou a forma da gente pensar, mas ela não mudou o nosso dia a dia, não mudou a nossa rotina. Em relação ao zelo aos animais, isso ficou bastante reforçado. Eu acho que, professora, eu não sabia desse projeto da cooperativa escola. Eu acho que isso também se encaixa na ideia da nossa entrevista, que é de mostrar os trabalhos que não foram interrompidos. Eu acho que a senhora poderia mencionar um pouco sobre esse projeto e sobre como está sendo a manutenção dele com o isolamento. A cooperativa escola do Politécnico, ela é bastante antiga. Hoje ela é um projeto de ensino, mas ela já teve outros modelos anteriores de vínculo com o colégio, quando o colégio era colégio agrícola. A data desse período ela é de 1987, é uma das poucas cooperativas de escolas que ainda funcionam dentro de escolas técnicas no Brasil. São muito poucas mesmo, elas foram se reduzindo. Mas a partir de 2010, que a gente abriu, o programa Reúne, o curso, né, o nosso curso tecnólogo de gestão de cooperativas, nós reforçamos mais ainda, os alunos atuam direto dentro dessa cooperativa. A cooperativa, ela também é gestora de alguns projetos do Politécnico. Esses projetos, muitos deles não pararam. Por exemplo, a gente tem os projetos rurais, os projetos de plantação, os projetos de várias outras culturas, horta, e esses setores que são usados para os cursos, eles não pararam também. Então, a gente continua fazendo a gestão, é uma cooperativa ligada ao sistema brasileiro de cooperativas. Então, todo mês a gente tem prestação de contas, a gente tem os recursos, o que entrou, o que nós compramos através da cooperativa, muitas coisas que são para o processo de ensino-aprendizagem. Só para você ter uma ideia, a gente está terminando de montar um bloco novo com salas de aula lá no Politécnico, e muitos desses insumos são através da cooperativa e a gente não parou de fazer. Então, o pessoal da informática continua terminando de equipar um último laboratório para quando voltar a gente está com o laboratório pronto para 40 lugares. São alguns exemplos de que é uma mola, e essa mola não parou. Então, é mais uma atividade, que é um projeto de ensino, que eu coordeno também com os alunos, o professor Gabriel, que é o nosso coordenador do curso, é o meu vice, e nós estamos trabalhando direto. E isso faz com que a gente, além das nossas aulas, da nossa atividade docente, acho que quase todos os professores que têm algum tipo de envolvimento, eles estão hoje só se preparando e usando outras técnicas para continuar a atividade. Porque a maior dificuldade que nós estamos tendo nesse período é que muitos alunos que fazem parte dos projetos tiveram que ir para suas casas e eles não estão presencialmente. Aí tem que se encontrar a maneira de continuar fazendo, mas sem ser presencial, né? Mas isso a gente está conseguindo levar adiante, é mais um exemplo. E eu lhe pergunto, a senhora já mencionou isso rapidamente, mas projeto Zelo, projeto da cooperativa escola e as atividades administrativas, atividades da docência também estão em andamento. Deu um corte aqui, se você puder repetir só o final da sua pergunta. Posso repetir, claro. A gente, nas entrevistas que eu tenho feito, a gente tem percebido que os docentes e as docentes relatam o projeto de extensão, o projeto de pesquisa, mas relatam também as atividades da docência via rede, muitos relatam atividades administrativas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. No seu caso também é assim? É assim. Continuamos, eu estou utilizando rede desde o início, desde o dia 17 de março. Então, tenho duas turmas, que eu tenho uma no Gestão de Cooperativas, que é o curso superior, e outra no Técnico Administração. Nós estamos fazendo reuniões
com os professores, e agora também surgiu uma oportunidade, nós já começamos a fazer na maioria dos cursos politécnicos, juntamente com os alunos e o departamento de ensino, para a gente poder sentir como que está essa atividade e como que está sendo sentido de todos os lados. Até quarta-feira agora nós temos o técnico de administração. Então, continuam as atividades da docência, trabalhos, postar aulas, postar os materiais para os alunos, corrigir os trabalhos que eles estão mandando. Há uma boa participação, claro, tem uma porcentagem, e nós estamos trabalhando em cima disso, dessa porcentagem que não está conseguindo acompanhar, mas nós não paramos. Com isso, as atividades, no meu caso, que são essas administrativas ligadas à coordenação da CESPOL, pagamentos, que é um projeto de ensino, mais atividade de extensão. Então, não tem rotina parada, pelo contrário, a rotina está super, super direta. Esse grupo aqui ó, do celular, ele não para um segundo, é cada um dos grupinhos ali, a gente organizando quem faz isso, quem faz aquilo, e priorizando, né? Eu pude, em alguns desses nossos projetos, nós podemos priorizar, a universidade foi, né, conseguiu fazer isso, foi muito bem planejado para que para serviços sociais, para essas atividades que são necessidade do dia a dia, nós pudéssemos contar com um número de bolsistas. Porque é claro que sozinhos, tanto nós quanto os tais, nós não iríamos conseguir levar adiante tudo que estava acontecendo. Então, temos essa facilidade de que muitos bolsistas estão trabalhando conosco, estão recebendo as bolsas deles, nós estamos cumprindo todo o relato, eles fazem os relatos das atividades e nós colocamos como essenciais, porque isso aqui é a mola. Se a gente olhar, a universidade está com menos carros, está com menos pessoas, não há aglomeração, não há sala de aula, mas a universidade funciona. Hoje mesmo cheguei pela manhã no campus e vi um grupo muito grande de servidores terceirizados fazendo a grama, é uma coisa que a gente precisa. Não vai ficar de março até, sei lá, setembro, outubro, talvez, mas as atividades funcionam. E nós precisamos enxergar isso. Eu gostaria também de ressaltar aqui, que, pelo menos na unidade onde eu trabalho, que é ali no Politécnico, os colegas que eu vejo mais próximos, todos nós contamos muito com a rede de terceirizados, com o pessoal da vigilância, que nos auxiliam no que a gente precisa, porque nós não conseguimos estar lá como a gente faz em períodos normais, que às vezes você fica 12 horas dentro da universidade. Eu trabalho em curso noturno, não é difícil ter dias que eu vou para lá 9, 10 horas, eu tenho alguma atividade de manhã e fico até o horário que termina a aula da noite. Isso é extremamente comum, a gente sai para almoçar, para dar uma esparecida e volta para o campus. Essa não é a rotina que a gente pode ter hoje. Nós estamos nos cuidando, estamos tendo todos os cuidados para a segurança, sabemos da importância de fazer isso, mas a universidade continua funcionando. Eu acho que isso já está implícito na sua resposta, mas eu gostaria de lhe perguntar também o quanto essa nova rotina tem representado sobrecarga, porque é uma tônica das respostas que eu tenho coletado nas entrevistas, essa confusão da rotina da casa com a rotina do trabalho, que faz com que o trabalho se estenda e se espraie para além do seu momento específico. Para a senhora também tem representado uma sobrecarga? Tem representado, sim. Uma das coisas que nós sentimos bastante, o meu esposo, ele é meu colega, ele é professor também no Politécnico, e uma das coisas que nós sentimos mais é que desde o dia 17 de março nós não almoçamos fora. Então, só para dar um exemplo, nós não estávamos acostumados, nós dois gostamos de cozinhar, mas para nós a cozinha era um hobby, algo de final de semana. E então a gente ficou mais de mês sem ter uma pessoa para nos auxiliar, a gente liberou, né, a pessoa que limpava aqui em casa, para ela ser grupo de risco, teve a questão dos ônibus, que também possibilitava das pessoas virem ajudar, e isso a gente sentiu mesmo, aquele horário tem reunião, aquele horário a gente tem que estar postando aula ou fazendo as atividades, e isso realmente ele dá um
sobrecarga. Outra coisa que aconteceu, quando inicia o semestre, eu já passo para todos os grupos que a gente está envolvido quais são os meus horários de aula, que são horários que eu não vou atender, que eu vou estar com o meu WhatsApp parado ali, não vou ficar, né, nervosa no meio da aula, porque normalmente, né, vão me avisar de alguma coisa, e hoje em dia a gente não tem. Às vezes a gente se pega meia-noite e meia conversando no grupo. Daí é uma pessoa que faz atividade lá no Instagram, é outro que está postando, é outro que está fazendo, vendo como que vai ser. Por exemplo, agora a gente tem que montar toda uma assembleia virtual para a cooperativa, a gente está trabalhando com isso junto com uma rede, tem outros professores, então tem a professora do direito. Quando a gente vê, nós não nos damos conta, mas é meia-noite a gente está aqui. Então, essa rotina de tu não poder dizer, fica mais difícil, né? Ah, agora não estou fazendo. Daí eu posso fazer naquele dia o meu almoço no dia, no outro dia eu estou almoçando 2 horas da tarde. Então, dá mesmo, dá uma sobrecarga, dá um estresse. Acho que à medida que vai passando, vou te dizer a minha sensação e perspectiva. Eu já tive a sensação de que no início até se acostumar, depois engrenou, começou a ficar legal, e agora estou tendo uma outra sensação de ansiedade, que é aquela de como que isso vai ficar, né? Como que vai ficar? Quando que a gente vai conseguir retornar? A gente está explicando para os alunos, vai ficar em aberto, mas sempre vai ter aquele aluno que diz, tá em aberto, mas que dia vai ser a prova? Não sei, não vou marcar prova ainda. E gera, sim, uma ansiedade muito grande. É uma mudança muito grande da forma da gente pensar o nosso dia a dia, de programar o seu dia a dia. Certo. Professor, uma última pergunta para encerrar, que eu tenho feito em todas as entrevistas, é o seguinte, o que a senhora diria para alguém que acredita que a universidade, por estar com as atividades presenciais paralisadas, a universidade está parada, que docentes, técnicos e estudantes estão em casa num processo de férias prolongadas? O que a senhora diria para alguém que pensa assim? Não, é difícil e às vezes a gente tem que dar essa resposta mesmo. Em primeiro lugar, teria que explicar que o nosso processo, um processo educacional que funciona dentro de uma universidade, ele é muito mais complexo do que simplesmente enxergar as aulas, que é o que normalmente se vê. Eu trabalho diretamente com os colegas que fizeram um mutirão para o álcool gel da usina escola, e nós ficamos pensando, muitos daqueles meus colegas, eles ficaram novamente, como é no período, né, 8, 10 horas trabalhando. E eu prezo muito em explicar para as pessoas, e acho que isso a gente tem que deixar bem claro, é que a universidade ela é uma engrenagem, e que a aula, o ensino, a aula presencial, ela é apenas uma parte. E se nós formos hoje ver, e eu defendo muito, eu tenho um extremo orgulho de fazer parte da universidade, é a gente dizer quantas ações foram feitas nesse período de pandemia através da universidade. A importância do que se faz enquanto ciência, que está lá na pesquisa, que está no ensino e que está na extensão. A gente tem que tentar dizer para as pessoas isso. A universidade não é simplesmente a porta da sala de aula aberta. Talvez, acredito que esse trabalho, né, vou agradecer muito por ter sido selecionado e poder ajudar a todos nessa visão, mas que as pessoas precisam entender, quem não tem ainda esse entendimento, é essa abrangência que a UFSM tem, não só dentro de Santa Maria, mas por ser referência nacional, referência mundial em várias coisas, e que isso não parou, para que as pessoas possam ver que escola, educação, não é simplesmente a porta da sala de aula aberta. Essa eu acho que é a principal defesa que a gente pode fazer, sendo servidor público, sendo servidor da universidade, de qualquer uma das funções que a gente possa ter. Professora Fabiana, da minha parte eram essas as perguntas. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de conversar conosco, falar um pouco sobre o Zelo, mas falar também sobre a cooperativa, sobre todos esses trabalhos que a senhora está realizando e ajudando a gente a montar esse mosaico onde a gente quer mostrar que a universidade, de maneira nenhuma, ela está parada, né?
que agradeço, vocês estão de parabéns por fazer essa matéria, por tocar nesse assunto, eu acho de extrema valia para mostrar para a sociedade. Essa é a nossa função, é saber que o que a gente gera para as pessoas é muito mais do que uma sala de aula. Que a educação, que o conhecimento, ele está além de qualquer fronteira, de qualquer porta, e só tenho a agradecer. Muito obrigada por vocês terem me chamado para participar. Espero ter contribuído para essa pesquisa de vocês. Tá certo, professora. Muito obrigado. Eu